Igreja da Lapa, Porto. É neste mausoléu, na Igreja da Lapa, que se conserva o coração de Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. É aqui que se guarda literalmente o coração do rei soldado. Apesar de reconhecida pela coroa portuguesa como muito nobre e leal cidade, o Porto sempre manteve uma reserva relativamente a nobres e a reis. Cidade burguesa, desde a aurora, não apreciou nunca os privilégios adquiridos exclusivamente por nascimento. Neste contexto, Dom Pedro foi a exceção. Valoroso combatente pela causa liberal, Dom Pedro IV desenvolveu com a cidade do Porto, em muito pouco tempo, uma relação especialíssima. De tal maneira que, no leito de morte, ofereceu o seu coração ao povo da cidade. A Igreja da Lapa é símbolo maior da ligação umbilical entre Portugal e o Brasil. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Senhor Professor Francisco Ribeiro da Silva, aqui está o mausoléu onde se conserva o coração de Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, filho de Dom João VI, e o coração de Dom Pedro está fechado não a 7, mas a 5 chaves, literalmente. Exatamente. São 5 chaves porque a forma como o coração está guardado exigiu essas 5 chaves. Primeiro é preciso tirar esta placa, que é de castanho, mas forrada a cobre. Onde está a inscrição, pesadíssima, então. É pesadíssima. Precisam 4 homens para poder fazer isto sem perigo. Portanto, há 2 chaves para tirarem esta placa. Quando se tira a placa, deposita-se cá em baixo, calmamente, demora imenso tempo, e logo a seguir temos uma grade. Portanto, é preciso uma chave para a grade. Depois é preciso entrar na urna. E a urna também tem 2 chaves. E depois, dentro da urna, há uma... A urna de madeira. Urna de madeira de mogno. Depois, dentro da urna de mogno, está um estojo com o coração de Dom Pedro. Há uma chave que é preciso também abrir o estojo. Portanto, é a última, a mais pequenina. Tira o estojo, sai um esquinho de vidro, o contentor do coração de Dom Pedro. Quem é que guarda as chaves? É o Presidente da Câmara, está no gabinete do Presidente da Câmara. Porquê? Porque o coração foi dado à cidade, não era mandado à cidade do Porto. À cidade do Porto. O Dom Pedro, na véspera da morte, em 23 de setembro de 1834, no Palácio de Queluz, foi onde ele nasceu e foi onde ele morreu. Pelas 4 da madrugada, ele começou a ditar as últimas vontades. E entre elas, dirigia-se aos brasileiros: deixo-vos ficar como máximo penhor o meu filho,
que é o Pedro II do Brasil, que é o máximo que eu vos podia dar, é a garantia da perenidade da construção que iniciamos, mas à cidade do Porto, que foi o teatro da minha glória, aos heróicos cidadãos que me protegeram e que me auxiliaram, que foram sempre leais, a esses eu dou aquilo que é o melhor de mim mesmo, que é o meu coração. E à cidade de Lisboa, onde eu nasci, porque era o meu corpo. E assim ficou, não lançámos sempre de fora até 1972. O senhor Presidente da República de então, 1972, Almirante Américo Tomás, depois de longas conversações, diplomacia muito aprofundada, decidiu satisfazer um desejo dos brasileiros, expostos pelo Presidente da República da época, e entendeu por bem deixar que os restos mortais de Dom Pedro IV, Duque de Bragança, fossem levados para o Brasil e fossem depositados onde os brasileiros entendiam que devia ser, que era junto às margens do rio Ipiranga, onde ele declarou a independência do Brasil. Independência ou morte. Aliás, também foram para lá os restos mortais das duas esposas que ele teve, Dona Leopoldina e Dona Amélia. O Sr. Almirante Américo Tomás achou por bem referir que o coração não devia ser retirado, porque é um voto de alguém que tinha que ser respeitado, esse voto de fim de vida, e, portanto, o coração ficaria no Porto sem qualquer espécie de discussão, onde estava e onde estava desde o início. E assim foi. E assim foi, assim ficou. E desde o início é quando, Sr. Professor? Quando é que o coração de Dom Pedro é colocado neste mausoléu? Em 24 de setembro de 1834, Dom Pedro, Duque de Bragança, dá o último suspiro. Tratou-se, evidentemente, de fazer o funeral, mas foi preciso extrair o coração, cumprindo exatamente as ordens de Dom Pedro IV. A isto assistiu a esposa Dona Amélia, permanentemente, e também assistiu o conde de Campanhã, Baltazar de Almeida Pimentel, que era ajudante de campo, e que testemunhou tudo desde o princípio ao fim, desde que o coração foi retirado, até que foi guardado, até que foi metido nos líquidos para depois fazer a viagem para o Porto. Ele assistiu a tudo isso e tudo isso há documentação na Câmara de Porto e também uma parte está transcrita nos livros da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. A Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, que é a entidade que se superintende neste conjunto. E no dia 4 de fevereiro de 1835, no ano seguinte, no navio a vapor Jorge IV, veio o coração para a cidade, chegou à cidade no dia 7 de fevereiro, então demorou uns 3 dias a viagem da Ribeira do Porto. Onde iria ser colocado o coração de Dom Pedro? A Câmara de Porto queria que fosse na Sé e preparou tudo para isso. Entretanto, havia uma corrente de opinião importante que achava que o coração devia ficar na Serra do Pilar. Ou a Serra do Pilar foi importantíssima na luta entre os dois exércitos. Foi conquistada pelos liberais muito cedo. Alguém diz que o cerco do Porto foi o maior acontecimento da história do Porto. Eu acredito que foi, de facto, e um dos grandes acontecimentos da história nacional. Nós estamos a falar de uma mudança completa da estrutura da sociedade e de modo de exercer o poder. Exercer o poder com uma Constituição ou de modo absoluto, como tinha sido até aí. Como tinha sido até aí. Portanto, a questão era essa, a questão da liberdade. A liberdade não é só a liberdade individual, é a liberdade política que estava em causa. Esta igreja, entre 1835 e 1925, foi anualmente uma escola de ensino do que era a liberdade, de como é que ela é preciosa e de como vale a pena morrer por ela eventualmente. Em todos os dias 24 de setembro de cada ano, havia nesta igreja, diante do coração de Dom Pedro, uma celebração litúrgica de exéquias, em que era fundamental
a oração fúnebre, um discurso feito por um sacerdote dos melhores ou dos mais credenciados que havia em Portugal, mas impunha-se uma condição: tinham que falar da liberdade. A palavra liberdade passou a ser uma espécie de talismã de um modo de vida da Igreja da Lapa e da sociedade. De resto, é curioso que os dirigentes da Lapa dessa altura expressam nos livros uma admiração enorme por Dom Pedro, porque foi o homem, de facto, da liberdade. E isto foi entendido muito bem pelos habitantes do Porto durante um ano e pouco do cerco do Porto. Foi desde 9 de julho de 1832, em que as tropas liberais entraram na cidade, até ao final de julho do ano seguinte. Portanto, foi um ano e pouco que durou o cerco do Porto. Mas durante esse tempo as pessoas foram aprendendo que a liberdade é um valor sagrado, pelo qual, repito, vale a pena morrer e no qual se tem que viver. O Dom Pedro, portanto, conseguiu convencer as pessoas disto mesmo. E por isso ele, de repente, tornou-se um ídolo para as pessoas do Porto. Ele nem seria muito simpático no trato, mas era muito próximo das pessoas. E soube demonstrar abnegação, coragem e expôs-se às balas. Literalmente. O rei soldado. O rei soldado, expôs-se às balas. Houve uma altura, numa terra chamada Ferreira, aqui próximo do Porto, em que houve uma grande batalha, logo no início, em que ele só não morreu porque um soldado estava à frente dele. Senão morria com certeza. O soldado morreu, coitado, deu a vida por Dom Pedro sem saber se, porventura, ou sabendo mesmo. Imagino que pode ter-se posto à frente precisamente com essa intenção. De qualquer maneira, não foi a única vez em que Dom Pedro podia ter falecido. A ponto das pessoas dizerem Sr. Duque ou Senhora Vossa Senhoria, ou como tratavam, pense no seguinte: se morrer não nos vale a pena continuar a luta. Tem que estar vivo para a gente poder estar e continuar aqui. Isso foi interessante. Para fazer valer a causa liberal, claro, tem que estar vivo, senão... Não valia a pena. Claro. Até porque o grupo contrário, os miguelistas, eram conhecidos como miguelistas, em linguagem popular eram os corcundas, os malhados eram os liberais, os corcundas eram os absolutistas. Os corcundas porque eram venerandos, porque faziam assim... E tratavam-se assim, eram os malhados e eram os corcundas. Portanto. Malhados porquê? Porque eram um pouco ligados às cores da Revolução Francesa. Antes das invasões francesas, no Porto já olhavam com suspeição para os adeptos dos franceses, porque eram considerados maçons, inimigos do trono e do altar, eram inimigos precisamente daquilo que era a essência do regime absolutista, que era uma união entre o trono e o altar. Portanto, o rei era rei de direito divino. E, por conseguinte, era uma comunhão total. E isso prejudicou ambas as instituições. Esta união secular entre trono e o altar prejudicou a religião e prejudicou também a monarquia. O Porto era feito de burgueses, mercadores, que tinham relações externas permanentes desde a Idade Média, conheciam o que se fazia lá fora e liam e fintavam as proibições de ler livros, aqueles que eram um pouco com ideias avançadas. No Porto liam-nos. Os mercadores de livros, os livreiros do Porto desse período, tinham livros para vender à socapa. Não eram muitos, mas são minorias ativas. Exatamente. O Sinédrio, que nasceu no Porto em 1818, que foi o que organizou depois a Revolução Liberal, é um grupo meio secreto, não é? Formado por mercadores, intelectuais, juristas e militares na fase derradeira. Um grupo não muito numeroso, que reunia todos os meses, no mesmo dia, num local secreto na Foz, e trataram de aproveitar a onda que estava a crescer. Há movimentos que se vão esboçando de que as coisas tinham que mudar. O Sinédrio é um grupo de pessoas mais conscientes, mais preparadas, que se organizam para preparar esse momento e para não deixar que a desordem se instalasse nas ruas. Portanto, o que o Sinédrio faz é preparar, prever e organizar-se. E quando se chega amanhã, ou à madrugada de 24 de agosto de 1820, não houve um tiro, não houve sangue, foi uma revolução sem esse tipo de ingredientes. Qual era o objetivo que se proclamou ali? Era necessária uma Constituição que pautasse, que regulasse o exercício do poder,
em que os súbditos deixassem de ser súbditos simplesmente para serem cidadãos. Porque a palavra cidadão, ela própria, mudou de significado. Claro. Durante muitos séculos, cidadão era apenas aquele membro da elite que tinha direitos políticos na cidade. Eu calculei para o século XVII, cidadãos do Porto seriam 7,5%. 7,5%. Os outros eram súbditos. E era preciso que isto se alterasse, que todos os súbditos tornassem cidadãos. E isso aconteceria se houvesse uma Constituição, se houvesse um documento que dissesse todos os homens são iguais e livres, são iguais perante a lei. Isso é que era preciso conseguir. Isto é uma revolução porque nós hoje não temos bem a noção, mas se nós víssemos... Isso era romper com o paradigma anterior. Exatamente. Quando o coração de Dom Pedro chegou à cidade, há uma carta a indicar que o sítio onde o coração devia ficar guardado era na Capela da Lapa, como se dizia. Porquê? Porque desde que o Dom Pedro passou a residir na Rua de Sedufeita, no número 395, era uma casa do Ribeiro de Faria, que era um burguês importante da altura, e era muito mais perto de vir à missa aqui do que ir a outro sítio qualquer. E era mais, não era só mais perto, era mais seguro, porque ele chegou a residir no Palácio dos Carrancas, que hoje é o Museu Nacional de Soares dos Reis, e teve que sair de lá porque era muito exposto à artilharia miguelista. Portanto, foi mais seguro vir para... Ou seja, Dom Pedro frequentava a igreja. O coração de Dom Pedro veio no dia 7 de fevereiro, lá de baixo, depois que foi tirado do navio a vapor Jorge IV. Veio em procissão, calcula-se em 12.000 pessoas. Era bastante, com toda a gente representativa da cidade, autoridades, etc. Vieram direitos à Igreja da Lapa e havia já uma coisa aqui montada para receber o coração. Desde a primeira hora, a Irmandade da Lapa exigiu um sentinela, porque se receava que o coração fosse roubado. E não era em vão que esse boato existia, porque falava-se nisso de vez em quando. Portanto, a sentinela, desde a primeira hora, estava aqui, porque este monumento demorou 2 anos a fazer-se. Claro. Portanto, nesse espaço de tempo, o coração foi instalado no meio da Capela Mor e tinha uma sentinela de noite e dia a guardar o coração. Era um descrédito se o coração fosse roubado. Claro. E como calculam os absolutistas ou miguelistas, continuaram, aliás, o século XIX, em Portugal, há aqui várias lutas. Uma é entre absolutistas e miguelistas, continua pelo menos até aos meados do século. Outra é entre os liberais, entre os cartistas, que eram os adeptos da Carta Constitucional, de 1826, dada por Dom Pedro. Uma coisa mais moderada. Exatamente, dava ao rei o poder moderador, que era uma espécie de equilíbrio entre o antigo poder absoluto e não se queria ir muito depressa demais, né? Não estávamos em democracia. As sementes estão lá. No final do século já há uma revolução republicana no Porto, 1891. As sementes estão lá desde o início, mas depois há os 2 grupos que se defrontam entre si. Os setembristas, que mais avançados, e os cartistas, que são os adeptos da Carta Constitucional. Ou seja, de uma evolução mais moderada, não é? Do regime. Portanto, a luta toda depois da patrulheia, todas essas guerras, são mais entre liberais e não tanto os miguelistas estavam a observar. Continuaram a existir. Foi um período terrível em que as pessoas se odiavam. Dentro da mesma família, odiavam-se. Nós agora entendemos que tem que haver tolerância. Também se entendia na altura, mas foi um período dificílimo da cidade. Foi fratricida, não é? Foi verdadeiramente fratricida. E se calhar até mais que isso. As pessoas punham, não sei porquê, mas punham esse ideal acima de tudo e dá a impressão que as famílias se dividiram, que hoje as pessoas podem ser da mesma família, ter várias tendências, mas não andam à pancada, em princípio não acontece isso. Mas nesse tempo isto foi mesmo muito mau. Venerável de Irmandade da Senhora da Lapa, é o título completo, era responsável por este conjunto. O hospital só apareceu em 1904, século XX, mas
O cemitério é feito no tempo de Dom Pedro, foi Dom Pedro que provou o cemitério da Lapa, que é o primeiro cemitério do país fora da igreja, é o primeiro do país fora da igreja. Portanto, respondeu a um problema da cólera morbus que existiu durante o cerco do Porto. Era uma questão de saúde pública. Era uma questão de saúde pública. Portanto, era o cemitério, a igreja e a escola também tem que se lhe diga que é uma coisa importante, porque na escola da Lapa estudaram vultos importantes da história portuguesa. Peça de Queiroz, por exemplo, o Ramalho Ortigão, o homem das farpas, foi aqui diretor da escola. O pai foi diretor mais tempo que ele. Por exemplo, o Dr. Ricardo Jorge, o homem das epidemias. Exatamente. Por exemplo, o Conde de Samedães foi um homem importantíssimo no século XIX, morreu já no século XX. E mais, os brasileiros vinham para aqui estudar, brasileiros oriundos de famílias portuguesas, mas já brasileiros, porque a partir de 1922 são brasileiros, e depois iam fazer, em Coimbra, iam fazer o curso, que faziam os preparatórios nesta Escola da Lapa. Demorou 2 anos a construção deste mausoléu. Foi preciso escolher a pedra nos melhores sítios das pedreiras do Porto, pedra fina. A pedra tem granulação diferente conforme for o sítio de extração. Depois decoraram-na com elementos brasileiros e portugueses, com coisas de guerra, como está ali do lado esquerdo, com a urna lacrimal lá em cima, com as armas dos Braganças, aqui mesmo, nesta parte de cima do mausoléu. Aqueles são elementos militares também, aquela coluna com as espécies de setas, não é? De lanças. Vê-se na parte final que são lanças que estão ali desenhadas. Este aparato é enorme, vai até lá acima, mas o sítio onde está o coração, onde está a urna com o coração, é relativamente pequeno. Esta igreja é verdadeiramente monumental. Não é só o mausoléu de Dom Pedro que é monumental, a igreja é um colosso. É verdade, e durante muito tempo foi a maior igreja do Porto. Não foi feita para ser a maior igreja do Porto, não era disso que se tratava, mas a Irmandade Nossa Senhora da Lapa chegou a ter, no século XVIII, 20 mil irmãos. Muitos residiam no norte do país porque o fundador, o Padre Anjo Sequeira, para difundir a devoção à Nossa Senhora da Lapa, por um lado, e, por outro lado, para arranjar dinheiro para a construção da igreja, andou por esse norte do país, até à Galiza, era chamado de missionário, e pregava, sobretudo, aquela doutrina que no século XVIII era muito vulgar, que era a conversão interna, a necessidade de penitência e a devoção à Nossa Senhora misturada com tudo isto. Ou seja, a penitência passaria por doações... Não tanto penitência no sentido de fazer sacrifícios, mas de fazer doações, de se purificar através desse tipo de ascese, que não era tanto de oração, também era de oração, mas era também de praticar esse tipo de generosidade. E daí que houvesse esse número de irmãos, porque o irmão era irmão quando uma vez bastava, dizia que quero ser irmão, dá o X e ficava irmão para sempre. E o Padre Anjo Sequeira levava mesmo livros para apontar os nomes dessas pessoas. E nós no arquivo temos 5 ou 6 livros com os nomes das pessoas, das terras que iam da Índia. Era descarregado no livro o nome e quanto deu. Quem era Ângelo Siqueira, o fundador da Irmandade Nossa Senhora da Lapa e o fundador desta igreja? Ângelo Siqueira era um brasileiro, missionário, nascido em Santos, mas com a família a residir em São Paulo. Foi clérigo muito cedo. Eu acho piada porque ele, quando veio a Portugal, escreveu ao rei Dom José e ele dizia que é um português americano que vem saudar o seu rei. Ele diz que vem do Brasil ao Portugal para saudar o rei, quer ver o rei. Depois, como era um homem que falava muito bem, há um fidalgo do Porto que o convida a vir ao Porto pregar. E ele, de facto, é um sucesso, torna-se um sucesso de auditório, de tal maneira que não havia espaço nas igrejas já para conter toda a gente que eu queria ouvir. E falou em zonas de espaços livres, mas as pessoas acotovelavam-se e até havia zaragatas para arranjar um lugar para ouvir o homem. Era um sucesso, era um orador. Portanto, muito dotado. Começou a ser bem visto e muito querido e pensou em fundar, o objetivo dele em todo o sítio era fundar uma igreja, uma irmandade
devoção a Nossa Senhora da Lapa, e um colégio, seminário-colégio, como ele dizia, porque a ideia do colégio era formar rapazes para o culto divino, para ajudar no culto divino. Mas muitos deles foram enviados como caixeiros para o Brasil. Portanto, foi uma forma também de formar gente para a colónia, neste caso, a colónia brasileira. E, em geral, tiveram sucesso. Voltando ao Padre Ângelo Sequeira, inicialmente fez uma coisa muito gira. Ele dispôs-se a ouvir de confissão discretamente e até de noite, e montou um esquema em que a pessoa que tinha roubado uma coisa qualquer podia restituí-la, pondo um esquema como era que se usava nas rodas. Exatamente. A pessoa punha o objeto roubado e depois era depois entregue ao dono. Teoricamente deveria haver alguma hipótese de saber quem era o dono. E isto funcionou bastante bem durante algum tempo. O Camilo Castelo Branco, que gostava muito da Lapa e foi irmão da Lapa, dizia da Lapa, era bom que estes novos tempos viessem, porque hoje há muita... O Camilo falava já no final do século XIX. Hoje há muita gente que precisava de fazer o mesmo, de restituir o que rouba, oxalá que se voltasse e tal, oxalá que o padre voltasse outra vez. Achava que esses tempos que era bom que voltassem, porque as pessoas continuavam a roubar, só que a diferença é que já não devolviam aquilo que roubavam. Então ele queria que se voltasse a isso. Ao modelo do padre Siqueira, exatamente. O Camilo era um homem que gostava de fazer um pouco de crítica à sociedade do seu tempo, e era a maneira de dizer que esta sociedade está muito corrompida e há muita gente que faz seu aquilo que não é seu, e portanto era uma forma de crítica social. E já nesse tempo ele gostava da Lapa, não pensava ainda sequer que ia entrar como irmão da Lapa e que iria ser sepultado no cemitério da Lapa. Quando o padre Ângelo Siqueira regressa à sua terra natal, o Brasil, nos anos 60 de 1700, esta igreja ainda não existia como a vemos hoje. Nada. Nós temos um livro de pagamentos ao pessoal. Não foi uma construção contínua, porque à medida que o dinheiro escasseava, as obras paravam, então era preciso recomeçar de novo. Mas nos finais do século XVIII, começou a haver culto nesta igreja. Ou seja, aos poucos, isto foi-se impondo como o templo monumental que é até hoje, não é? E foi feito com o nome, nós temos o nome dos pedreiros importantes, toda esta obra de talha em pedra, que é uma coisa difícil. Notável. Com Dom Fernando terá sido feita esta... Dom Fernando, marido de Dona Maria II, genro de Dom Pedro IV de Portugal, exatamente. Fez-se a aplicação da coroa e das armas do rei, da Casa Real. A arquitetura do retábulo é uma obra de inícios do XIX, século XIX. Não é? O que se fez nessa época não foi só no altar-mor, foi em todas estas galerias, foi feito tudo na mesma época. O que é importante dizer é que o dinheiro para a construção veio do Brasil também. Isto é, foram os portugueses que viviam no Brasil bem-sucedidos, muitos eram do Porto, que contribuíram. Comissões que se organizaram no Rio de Janeiro, São Paulo, no Maranhão, quer dizer, havia... Onde o Porto tinha gente, porque o Porto é a cidade portuguesa com maior ligação ao Brasil nos séculos XVII e XVIII, acho eu, e XIX também, porque foi muita gente, até cristãos novos foram muitos para lá também. É provavelmente a cidade que tem uma ligação mais ancestral ao Brasil. Uma senhora, nascida em Maranhão, chamada Luzia Joaquina Bruce, que se apaixonou por um homem que era de Lisboa, João António Lima, e juntou-se com ele muito cedo. Tinha 16 anos, pelos vistos, a senhora. O João António Lima era desquitado, não podia casar, portanto, mas apaixonaram-se e viveram juntos. Vieram para Portugal, para o Porto. O João António Lima morreu em 1890. Quem herdou essa riqueza toda foi a sua companheira, Luzia Joaquina Bruce.
O Sr. Joaquim Abruzzo fez da sua vida, depois da morte dele, uma espécie de devoção contínua ao seu companheiro e quis glorificá-lo no máximo que pudesse. A forma que ela encontrou foi fazer-lhe um jazigo no cemitério da Lapa, que é lindíssimo, e foi ela que deu o dinheiro para o Hospital da Lapa. Tudo isso faz com que a Igreja da Lapa seja um destino obrigatório é para todos os brasileiros que visitam a cidade do Porto. Durante muito tempo, todos os presidentes do Brasil que vinham a Lisboa vinham ao Porto. Agora já não é bem assim, os tempos mudaram. E vinham ver o coração de Dom Pedro. Nessa altura, retirava-se o coração e expunha-se o coração durante um dia ou dois, e eles, no livro da Honra da Irmandade, escreviam algumas coisas muito giras. Há uma ligação fortíssima, de facto, é quase ôntica. O padre Anjo Siqueira, quando foi do Porto, foi para o Rio de Janeiro, fundou lá a Lapa do Desterro, uma igreja e um seminário, e está sepultado precisamente nessa Senhora da Lapa do Desterro. Esta é a igreja mais brasileira de Portugal. A tradição histórica desta igreja é fundamentalmente ligada ao Brasil, por diversas razões que eu fui expondo, e é bom que se mantenha esta ligação. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página, onde pode rever este e os outros Visita Guiada.